Olá, bem-vindos a esta apresentação sobre a hemorragia subaracnoideia. Sou Bruno Maia, sou intensivista e neurologista na Unidade de Neurocríticos. Esta apresentação é longa, vai dedicar-se a vários subtemas dentro da hemorragia subaracnoideia e há um espaço importante reservado à isquemia cerebral tardia e ao vasospasmo, que são os grandes desafios para o intensivista no tratamento desta patologia. O cérebro é revestido, como sabem, por três meninges. Do exterior para o interior temos a dura mater, que está colada ao crânio. Por baixo da dura está a aracnoide. Entre a dura e a aracnoide existe um espaço virtual, que é o espaço subdural, que em condições fisiológicas ele não existe, mas que pode ser criado no caso de se acumular qualquer conteúdo, como acontece nos hematomas subdurais, nos quais se deposita sangue venoso entre estas duas meninges. Abaixo da aracnoide encontra-se o espaço subaracnoideu, que é um espaço realmente existente, onde, em condições fisiológicas, existe líquor. Abaixo deste espaço encontra-se a pia mater, que é a mais fina das meninges que recobre o cérebro. No espaço subaracnoideu passam as grandes artérias da base do crânio, a cerebral média, a anterior, a posterior e os seus ramos principais. Por este motivo, qualquer ruptura numa destas artérias causa uma hemorragia subaracnoideia, a hemorragia para o espaço subaracnoideu. Como o espaço subaracnoideu recobre a superfície do cérebro, a hemorragia espalha-se, seguindo a anatomia deste espaço. Não fica coletada como no caso dos subdurais ou dos epidurais. Na base do crânio, onde não existem circunvoluções, o espaço subaracnoideu forma lagos de líquor entre as estruturas cerebrais, que são conhecidos como as cisternas. Estas cisternas são contínuas com o espaço subaracnoideu e comunicam com o sistema ventricular cerebral. Os segmentos iniciais da cerebral média anterior e posterior encontram-se nestas cisternas da base, pelo que as hemorragias a partir destes segmentos originam hemorragias subaracnoideias predominantemente nas cisternas. Ou seja, há uma continuidade entre o sistema ventricular, as cisternas da base e o espaço subaracnoideu. Essa continuidade é que permite a circulação normal do líquor, desde a sua produção nos plexos coroideus dos ventrículos, a sua circulação pelas cisternas de líquor na base do crânio e a sua difusão ao longo da medula e pela convexidade dos hemisférios cerebrais. É já na convexidade que o líquor é reabsorvido para o sistema venoso através das granulações aracnoideias, que são estruturas que protudem para os seios, para o interior dos seios venosos cerebrais, a partir do espaço subaracnoideu, e que permitem a reabsorção do líquor. A hemorragia subaracnoideia pode despoletar uma reação inflamatória nestas granulações que, quando entra em cronicidade, pode comprometer a reabsorção de LCR a longo prazo. Por isso, a HSA é uma das causas de hidrocefalia, depressão normal, juntamente com as meningites infecciosas. Dada toda esta anatomia, nós podemos observar na hemorragia subaracnoideia espontânea distribuição do sangue nas cisternas da base, nos sulcos da convexidade ou mesmo no sistema ventricular. Por vezes pode existir também hematoma intraparenquimatoso, dependendo da localização e formato do aneurisma, e em casos raros pode coexistir um hematoma subdural. Os aneurismas cerebrais formam-se preferencialmente em locais onde as forças de cisalhamento da coluna sanguínea circulante é maior, como na bifurcação das artérias. As localizações mais frequentes para estes aneurismas são a artéria comunicante anterior, a emergência da comunicante posterior ou da oftálmica a partir da carótida interna, a bifurcação da artéria cerebral média ou o topo da basilar. Todas estas localizações estão próximas das cisternas da base ou contidas lá, motivo pelo qual originam com frequência hemorragias que são mais expressivas nas cisternas. A incidência mundial da HSA foi analisada numa grande meta-análise que incluiu estudos epidemiológicos de várias partes do globo, que incluiu dados das últimas 6 décadas, num total de perto de cerca de uma centena de publicações. Nós, em 2010, tínhamos uma incidência estimada de 7,9 por cada 100 mil pessoas ano. E isso representava uma diminuição de 40% em relação ao valor anterior medido em 1980. No todo, em 2010, teríamos cerca de 500 mil de HSAs em cada ano.
Ora, a taxa de declínio anual entre 1955 e 2014 foi cerca de 1,7%. Na Europa, a incidência estimada em 2010 andava nos 8,3 por 100 mil pessoas ano. Ao passo que em Portugal só temos dados do ano 1999 e aí o valor variava entre 8,1 e 9,9 por 100 mil pessoas ano. Estes valores, obviamente, variam conforme a região do mundo, variam conforme a idade, o género, a pressão arterial e o tabagismo. A incidência da HSA aumenta com a idade, sendo esse aumento mais expressivo no grupo de mulheres que têm mais de 55 anos. As mulheres, todas, têm uma incidência estimada de 11,5 por 100 mil pessoas ano. Nos homens, esse valor é estimado em 9,3, ou seja, a relação entre os géneros de mulheres para homens é de 3 para 1. Em relação aos aneurismas não rotos, estima-se que a prevalência seja de 1 em cada 20 a 30 adultos, ou seja, 3,2% da população. A diminuição da incidência da HSA ao longo das últimas décadas pode ter duas explicações. Em primeiro lugar, pode ser explicado pela diminuição da hipertensão e do tabagismo nas populações. Ao longo das últimas décadas, a diminuição da incidência da HSA acompanhou essa diminuição na prevalência da HTA e do tabagismo. É isso que mostram estes gráficos aqui produzidos pelo mesmo estudo epidemiológico. Por cada milímetro de mercúrio a menos na pressão sistólica, a incidência da HSA cai 7,1% e por cada milímetro a menos na diastólica, a incidência diminui 11,5%. Em relação ao tabaco, por cada diminuição percentual na prevalência de tabagismo, a incidência da HSA cai 2,4%. Uma outra explicação possível para a diminuição da incidência da HSA é o aumento no número de aneurismas não rotos que são tratados preventivamente. No entanto, isoladamente, os autores consideram que esta explicação é pouco provável, na medida em que era necessário um elevadíssimo número de tratamentos preventivos para atingir as quebras que foram observadas na incidência. Para uma redução de 10% na incidência da HSA, eram necessários 15 milhões de intervenções em aneurismas não rotos. Existe uma terceira explicação possível, que é o aumento da utilização da imagiologia, nomeadamente da TAC. Mais uma vez, os autores consideram que esta explicação terá apenas um pequeno contributo na diminuição da HSA. Hipertensão, tabagismo e género feminino são os fatores de risco mais consistentemente associados ao desenvolvimento de aneurismas. Uma história familiar positiva da HSA aneurismática, que é definida como a presença em dois familiares diretos, ou seja, em primeiro grau, está associada a 11% de todas as HSAs. E a doença renal poliquística autossómica dominante está associada a 0,3% de todas as hemorragias subaracnoideias. A idade avançada, aneurismas grandes, aneurismas irregulares com colo largo e aneurismas da circulação posterior são fatores de risco identificados para ruptura de um aneurisma. Ao passo que a hipertensão, tabagismo, cocaína, alcoolismo, estrogénios externos, hipercolesterolemia e diabetes são fatores de risco associados a stress hemodinâmico, lesão de parede arterial, inibição da reparação da parede arterial e, consequentemente, associados à formação e à ruptura de um aneurisma. O principal sintoma da HSA é a cefaleia. É o sintoma mais comum. Normalmente é uma cefaleia com início abrupto, que atinge a intensidade máxima logo no início do quadro e que é muitas vezes descrita pelos doentes como a pior dor de cabeça da vida. Há também alteração da consciência com muita frequência, entre 26% a 53% dos casos, e a alteração da consciência está associada a pior prognóstico, a maior quantidade de hemorragia, ou seja, a maior quantidade de coágulo nas cisternas e a edema cerebral. Podem aparecer também sinais meníngeos, parésias de nervos cranianos, epilepsia ou sinais focais como hemiparésia. Existem escalas de avaliação clínica que permitem classificar a gravidade do quadro e que demonstradamente se relacionam com o prognóstico. É o caso da escala da World Federation of Neurological Surgeons e da escala Hunt and Hess. Ao passo que a primeira se foca essencialmente na escala de coma de Glasgow e considera a presença de déficit motor focal, a segunda, a escala de Hunt and Hess, tenta relacionar a intensidade da cefaleia com a profundidade da alteração da consciência, a presença de sinais meníngeos e a presença de déficits focais, nomeadamente da parésia de nervo craniano e déficit motor.
Existe uma terceira escala, que é a escala Modified Fisher Scale, que classifica a HSA quanto à espessura do coágulo, sendo que o ponto de corte para coágulo fino ou grosso é de 1 milímetro. E também leva em conta a presença de sangue no sistema ventricular. Também a escala de Fisher se relaciona não só com o prognóstico, como também com o risco de desenvolvimento de vasoespasmo. O diagnóstico da HSA é feito, na esmagadora maioria dos casos, por TAC, após suspeição clínica e na ausência de traumatismo craniano significativo. A TAC mostra hiperdensidades nas cisternas da base, na convexidade ou no sistema ventricular. A imagem da TAC pode variar significativamente, desde imagens correspondentes a um Fisher de 4, que são muito evidentes, com coágulos muito espessos, até pequenas hiperdensidades lineares na convexidade, que são muito pouco pronunciadas. Em algumas situações, a TAC pode apresentar apenas coágulo intraventricular ou hematoma intraparenquimatoso. Nessa situação, o diagnóstico diferencial faz-se com hemorragia espontânea e hipertensiva e a decisão de avançar para estudo de imagem vascular à procura de um aneurisma deve ter por base a suspeição clínica e a epidemiologia do doente. Doentes mais jovens, sem hipertensão, devem ser, obviamente, investigados para se excluir a presença de um aneurisma. Noutras situações, a TAC pode ser normal. E na presença de uma TAC normal e perante uma suspeição clínica de HSA, deve ser feita punção lombar ou, em alternativa, deve-se fazer ressonância que tem uma maior acuidade do que a TAC na identificação de pequenos depósitos hemáticos. A punção lombar na HSA permite identificar a presença de líquor hemático. A grande dificuldade diagnóstica, normalmente, é distinguir entre HSA e punção lombar traumática. O que pode ajudar a distinguir estas duas entidades é a colheita de vários tubos, de pelo menos 3, e avaliarmos a transparência e a cor do LCR ao longo dos 3 tubos. No caso da HSA, todos os tubos terão uma cor e uma transparência hemática semelhante. Se a PL tiver sido traumática, então é expectável que a cor diminua ao longo dos 3 tubos e aumente a transparência. Se esta distinção não for possível visualmente, deve ser avaliada a xantocromia do LCR. A xantocromia é uma cor amarelada que fica no LCR depois deste ser centrifugado e é causada por produtos de degradação dos eritrócitos e da hemoglobina, o que significa que se a PL for traumática, não deve existir xantocromia. Mas se estivermos na presença de uma HSA cuja ruptura de aneurisma tenha ocorrido mais do que 6 horas antes da colheita do LCR, então aí sim é possível observar xantocromia. Se a colheita for feita num período de tempo inferior a 6 horas, então o resultado pode ser um falso negativo, porque pode não ter passado tempo suficiente para haver uma degradação significativa dos eritrócitos e da hemoglobina. Uma parte significativa dos aneurismas rotos são identificados em TAC com angioTAC. No entanto, o exame ideal continua a ser a angiografia. A angiografia permite uma caracterização do aneurisma mais completa, assim como o seu tratamento endovascular. Em aproximadamente 15% dos casos, a angiografia não identifica o aneurisma e destes, metade serão HSAs perimesencefálicas, que é um subtipo de HSA que não é causada por ruptura aneurismática. Nos restantes 50%, deve ser considerada a repetição da angiografia. Repetição essa que vai permitir identificar adicionalmente 2 a 8% dos aneurismas que não foram observados no primeiro exame. Em 30% dos casos de HSA aneurismática, o doente apresenta múltiplos aneurismas, sendo essencial identificar qual aneurisma rompeu para poder ser tratado. Essa identificação faz-se com base na localização e distribuição da HSA e em características morfológicas do próprio aneurisma observados nessa angiografia. A HSA perimesencefálica é um subtipo de HSA que não é causada pela ruptura de um aneurisma. Suspeita-se que na sua origem esteja uma ruptura venosa. Representa menos de 10% das HSAs espontâneas e é mais frequente nos homens do que nas mulheres, não estando identificados quaisquer fatores de risco. Distribui-se frequentemente nas cisternas perimesencefálicas, anteriores ao tronco cerebral, podendo se estender desde o buraco magnum até cá em cima às fendas sílvicas. Mesmo perante uma distribuição topográfica que seja sugestiva deste diagnóstico, deve ser obtida uma imagem vascular para exclusão de aneurisma. Alguns autores defendem que a angioTAC é suficiente para excluir aneurisma, mas em centros como o nosso, a prática corrente é a realização da angiografia. As HSAs perimesencefálicas raramente se complicam de vasoespasmo, hidrocefalia ou ressangramento.
A HSA pós-traumática é fisiopatologicamente diferente da espontânea, não só na sua etiologia, mas também no seu curso natural. Ela distribui-se maioritariamente pelos sulcos da convexidade e não nas cisternas da base. Está frequentemente associada a outras lesões traumáticas, como hematomas subdurais ou focos de contusão. Não está associada a vasospasmo cerebral, pelo que não está indicada a monitorização por Doppler ou a profilaxia com nimodipina. O tratamento do aneurisma deve ser feito o mais cedo possível, de forma a evitar a sua complicação com maior fatalidade, que é o ressangramento. A janela temporal adequada continua a ser tema de debate entre os especialistas. Os tratamentos em centros especializados, ou seja, centros com mais do que 35 HSAs por ano, têm demonstradamente melhores resultados clínicos. Existem, essencialmente, duas formas de tratar aneurismas: por procedimento cirúrgico ou por via endovascular. O tratamento cirúrgico consiste em craniotomia, abordagem do aneurisma e colocação de um clipe a envolver o colo do aneurisma, excluindo desta forma da circulação. Pode requerer a clampagem transitória da artéria que alimenta o aneurisma, o que pode comportar, por isso, algum risco de isquémia daquele território. O tratamento endovascular mais utilizado é a embolização do aneurisma, que consiste na colocação de espiras, que são filamentos de material trombogénico no interior do aneurisma, com o intuito de ocupar o volume do aneurisma e induzir trombose, excluindo-o assim da circulação. Em aneurismas de colo largo, existe o risco de este material, as espiras, saírem do aneurisma e entrarem em circulação, causando embolização e oclusão de uma artéria distal, pelo que aí a estratégia passa pela colocação de um stent na base do aneurisma e embolização do aneurisma através das malhas do stent. Hoje em dia utilizam-se também stents diversores de fluxo, que são stents cuja malha é muito fina, permitindo desviar o fluxo sanguíneo do aneurisma, que com o tempo acaba por trombosar. O ISAT foi um ensaio internacional e multicêntrico cujo objetivo era comparar a eficácia e a segurança do tratamento endovascular com a cirurgia e que incluiu mais de 2.000 doentes. O tratamento endovascular associou-se a uma maior independência funcional há um ano, ao passo que as taxas de ressangramento parecem ser discretamente menores nos doentes que são submetidos à cirurgia. A longo prazo, a sobrevivência dos doentes parece ser sobreponível entre os dois tipos de tratamentos. Ora, uma vez que as diferenças nos resultados são grosseiramente semelhantes, houve uma tendência nas últimas décadas a dar preferência ao tratamento endovascular, visto que este é logisticamente mais fácil e tem menos complicações no período peri-procedimento. Em alguns casos selecionados, a escolha entre uma forma de tratamento ou outra é ditada pelas características do próprio aneurisma. As complicações da HSA são muitas e são um verdadeiro desafio para o intensivista na fase aguda de uma HSA. Vamos falar daquelas que são as mais frequentes. O ressangramento ocorre em 8 a 23% dos casos e tem uma elevada morbilidade e mortalidade. E a forma de o evitar é o tratamento atempado do aneurisma. Os fatores de risco para ressangramento são a hipertensão, a presença de sangue intraventricular e intraparenquimatoso e uma classificação de anti-S elevada, ou seja, uma clínica mais grave, e também o tamanho do aneurisma. O risco de ressangramento é maior logo após a ruptura inicial e vai diminuindo com o tempo. Em situações nas quais o tratamento do aneurisma atempado não é possível, deve ser considerada a instituição terapêutica antifibrinolítica através da administração de ácido tranexâmico juntamente com um controle rigoroso da pressão arterial. A transfusão de plaquetas, neste contexto, não demonstrou qualquer benefício. A isquémia cerebral tardia e o vasospasmo são das complicações mais frequentes e de mais difícil tratamento na HSA espontânea. Ocorrem nos primeiros 15 dias após a ruptura do aneurisma e atingem o pico em média pelo 7º dia. Nós frequentemente falamos de vasospasmo cerebral quando na verdade queremos falar de lesão isquémica por hipoperfusão e, portanto, os dois conceitos confundem-se e convém esclarecê-los. De acordo com os consensos internacionais que temos hoje, nós devemos falar de isquémia cerebral tardia na presença de um déficit neurológico de novo ou uma alteração da consciência que não seja atribuível a outra causa depois de serem realizados exames laboratoriais ou imagiológicos.
O termo vasospasmo deve ser reservado para o estreitamento luminal de uma artéria que esteja demonstrada em angiografia. Apesar da associação óbvia que existe entre estes dois conceitos, eles devem ser distinguidos por duas razões. Em primeiro lugar, porque pode existir vasospasmo numa angiografia sem haver lesão isquémica e déficit neurológico, tal como pode haver lesão isquémica com déficit neurológico sem existir qualquer vasospasmo demonstrável. Em segundo lugar, porque nós hoje sabemos que o estreitamento das artérias não é o único mecanismo fisiopatológico para o desenvolvimento de lesão isquémica. Também contribui a formação de microtrombos, o espasmo microvascular, a alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica, a perda de autorregulação cerebral e a despolarização cortical. Na verdade, a etiopatogenia do vasospasmo e da isquemia cerebral tardia é pouco conhecida e tem sido um tema de investigação e desenvolvimento ao longo das últimas décadas. A primeira alteração fisiológica que acontece logo a seguir à ruptura de um aneurisma é uma isquemia global transitória com subida da pressão intracraniana. Pensa-se que na base desta resposta fisiológica esteja uma libertação acentuada de catecolaminas que podem iniciar o processo de disfunção vascular. As catecolaminas permanecem em níveis supranormais no plasma por vários dias e estão associadas a lesões em outros órgãos e sistemas. Esta isquemia global transitória, que se vê logo nas primeiras 72 horas, pode causar lesão endotelial, disrupção da barreira hematoencefálica e libertação da endotelina 1, cujos níveis elevados estão associados ao aparecimento de isquemia cerebral tardia. Com o passar das horas e dos dias, os eritrócitos que estão sequestrados no espaço aracnoideu são destruídos e liberta-se oxihemoglobina e outras substâncias vasoativas. O pico da concentração de oxihemoglobina no LCR ocorre no 7º dia após a ruptura do aneurisma, que coincide com o pico médio do vasospasmo. A oxihemoglobina é um consumidor de óxido nítrico, um conhecido vasodilatador, cuja produção se torna insuficiente para compensar este aumento de consumo. Paralelamente e em consequência disso, começam-se a acumular radicais superóxido. Outro mecanismo etiopatogénico na base da isquemia cerebral tardia é a disfunção microcirculatória, que frequentemente se manifesta como microtrombose com agregação plaquetária e espasmo das arteríolas intraparenquimatosas. Vários estudos têm demonstrado uma correlação entre a presença de microtrombos e o desenvolvimento de isquemia cerebral tardia. Nesta sequência lógica também tem sido testada a utilização de antiagregantes plaquetários na HSA e os dados existentes até à data parecem mesmo apontar para uma redução da incidência da isquemia sem aumento significativo das complicações hemorrágicas. Os doentes com HSA, independentemente do desenvolvimento de isquemia cerebral tardia ou vasospasmo, apresentam diminuição do volume sanguíneo cerebral, o que se traduz numa alteração da autorregulação cerebral. Esta perda de autorregulação pode significar que em períodos de diminuição de fluxo sanguíneo, as respostas compensatórias não existem, despolutando ou agravando assim uma isquemia cerebral transitória. Por esse motivo, tem sido estudada a autorregulação cerebral na HSA como marcador de sofrimento neuronal. Na HSA, as concentrações intratecais de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e a IL-8, o fator de necrose tumoral, alfa, correlacionam-se com o desenvolvimento de isquemia cerebral tardia e maus resultados clínicos. A HSA despoleta uma reação inflamatória das células gliais residentes que ativam a micróglia, produzem citocinas inflamatórias, vasospasmo e apoptose. Por sua vez, o próprio endotélio recruta leucócitos circulantes com entrada no sistema nervoso central de neutrófilos, monócitos, linfócitos, que promovem o vasospasmo e a própria inflamação. Outro mecanismo envolvido na isquemia cerebral tardia é a despolarização alastrante. Ela consiste numa onda de propagação lenta de despolarizações da membrana do neurónio e das células da glia, com diminuição da atividade neuroelétrica e supressão da atividade neuronal. A despolarização é causada pela difusão passiva de potássio intersticial e glutamato, que ativam receptores NMDA. Durante a passagem da onda, há um aumento das necessidades metabólicas e, após a passagem da onda, o tecido cerebral entra em hipoperfusão. Os produtos de hemólise que são libertados na HSA, entre os quais se inclui o potássio e o glutamato, despoletam despolarizações alastrantes, com posterior morte neuronal e gliose reativa.
A ketamina, ao inibir os receptores NMDA, tem o potencial de inibir a despolarização, e o cilostazol, que é um inibidor das fosfodiesterases, parece melhorar a resposta neurovascular à despolarização. Em ambos os casos, destas duas substâncias, a utilização delas ainda não tem evidência suficiente para a aplicação na clínica. A isquemia cerebral tardia desenvolve-se em cerca de 20 a 30% dos doentes com HSA neurismática e tem um impacto substancial no prognóstico. Estão identificados vários fatores de risco, como, por exemplo, idade mais jovem, uma pior clínica na apresentação do quadro ou um coágulo mais espesso na HSA. Em doentes com HSA que não têm um aneurisma identificado, a isquemia cerebral tardia e o vasospasmo raramente se desenvolvem. Cerca de 20% dos casos de isquemia cerebral tardia não são detectáveis clinicamente ou são identificados tardiamente. Isto especialmente nos doentes que tenham alteração da consciência. A detecção precoce dos doentes que vão desenvolver isquemia cerebral tardia é um dos grandes desafios no tratamento da HSA, na medida em que, quando o doente em risco de vasospasmo é identificado, é possível prevenir ou tratar o estabelecimento e a progressão da lesão isquémica. A vigilância clínica é, por isso, fundamental. O aparecimento de déficit neurológico de novo ou o agravamento do estado de consciência devem ser encarados como possível isquemia cerebral tardia e despoltar as ações necessárias para fazer o diagnóstico e a intervenção terapêutica. A identificação dos doentes com risco mais elevado de vasospasmo deve pesar na decisão do nível de cuidados que estes doentes recebem nos primeiros 15 dias de HSA. Para além da clínica, existem outros exames complementares de diagnóstico que podem detectar vasospasmo ou isquemia cerebral tardia numa fase precoce, nomeadamente o Doppler transcraniano, o eletroencefalograma quantitativo, a angiotac ou a neuromonitorização. Em doentes com HSA, com alteração do estado de consciência, as várias recomendações existentes sugerem a utilização de Doppler, de angiotac, com ou sem perfusão, para detecção de vasospasmo. Em alternativa, a ressonância magnética com difusão, a PET scan, o EEG contínuo e quantificável, a eletroencefalografia cortical, a pressão parcial de oxigênio e a microdiálise também devem ser consideradas no tratamento e monitorização de doentes com HSA. O Doppler transcraniano é um exame não invasivo que pode ser feito à cabeceira do doente, sendo por isso uma forma prática e fácil de detectar vasospasmo em fase precoce e monitorizar as respostas das artérias às terapêuticas que nós instituímos. Tem as desvantagens de não ser contínuo, de ser dependente de operador e estar dependente da existência de uma janela acústica óssea que está ausente em 10 a 20% dos nossos doentes. O espectro de Doppler, numa artéria vasospástica, aparece com um aumento generalizado das velocidades de fluxo sanguíneo, tanto do seu componente diastólico como do componente sistólico. E isto é semelhante a uma estenose arterial aterosclerótica. As velocidades médias de circulação sanguínea são calculadas, são comparadas e são usadas para classificar o grau de gravidade desse vasospasmo. Classificamos o vasospasmo em ligeiro, moderado ao grave, sendo os valores de cada artéria distintos. As velocidades da ACM e da basilar são as que estão mais demonstradamente relacionadas com a probabilidade de existir vasospasmo e estão especificadas nestas tabelas. No caso da ACM, para além das velocidades de fluxo medidas, é calculado o índice de Lindgard, que se obtém dividindo a velocidade média na ACM pela velocidade média na carótida interna ipsilateral. Este índice permite distinguir verdadeiro vasospasmo de alguns estados hipercirculatórios, como a hipervolémia, a anemia, a febre ou no aumento do débito cardíaco por outras causas. No caso da artéria basilar, utiliza-se o índice de Severi, que se calcula dividindo a velocidade média na basilar pela média das velocidades médias em ambas as artérias vertebrais extracranianas. Numa meta-análise publicada em 2016, procurou-se determinar a robustez do Doppler na identificação precoce de vasospasmo. A análise não encontrou nenhum estudo que relacionasse a utilização de Doppler com o resultado funcional do doente. Os estudos concentraram-se na comparação dos resultados do Doppler com os da angiografia.
que é o exame padrão para diagnóstico de vasospasmo. A sensibilidade calculada para o Doppler foi de 90% e o valor preditivo negativo de 92%, o que faz dele um exame adequado a rastreio. Já a especificidade calculada foi de 71% e o valor preditivo positivo de 57%, o que significa que não é um bom exame confirmatório de diagnóstico, mas esse já sabemos, é a angiografia. A TAC de perfusão e a angioTAC apresentam uma excelente correlação com a angiografia na identificação de vasospasmo. No caso da TAC de perfusão, implica a administração de bolas de contraste durante a TAC e faz o cálculo do fluxo sanguíneo cerebral regional. Cálculos como o volume sanguíneo cerebral e o tempo médio de trânsito indicam alterações da perfusão cerebral ainda numa fase prévia ao desenvolvimento da isquémia. Mas a realização de TAC implica a preparação e a deslocação do doente, o que torna logisticamente difícil enquanto exame de rastreio, até porque para servir para tal implicaria ser realizada no mínimo uma vez por dia, como acontece com o Doppler. Também a ressonância de perfusão ou a PET scan são excelentes exames para estabelecer o diagnóstico de vasospasmo ou de isquémia cerebral tardia. No entanto, as barreiras logísticas são ainda maiores do que no caso do TAC. A pressão parcial de oxigênio cerebral é uma medida invasiva da pressão de oxigênio regional que implica a colocação de um catéter intraparenquimatoso. Essa colocação, à semelhança dos catéteres de medição invasiva de PIC, são colocados no lobo frontal através de um pequeno buraco de trépano e, na grande maioria dos casos, juntamente com um catéter de PIC. A PbTDO2 é uma medida que reflete o fluxo sanguíneo cerebral naquele local analisado e vários estudos realizados demonstraram correlacionar-se com vasospasmo angiográfico. Valores diminuídos da PbTDO2 antecedem o estabelecimento da lesão isquémica. A PbTDO2 pode ser útil na monitorização dos tratamentos dirigidos ao vasospasmo ou isquémia cerebral tardia, sejam eles tratamentos médicos ou endovasculares. Num estudo conduzido por o autor Stewart e et al., os autores encontraram casos em que, apesar da resolução de vasospasmo demonstrada na angiografia após a administração de um vasodilatador, a PbTDO2 não voltou a valores normais, o que reflete a multidimensionalidade da etiopatogenia da isquémia cerebral tardia. Os vasodilatadores podem, por efeito sistémico, diminuir a pressão de perfusão cerebral, perpetuando a lesão isquémica mesmo na ausência de vasospasmo. A PbTDO2 também permite o cálculo do ORX, que é um índice de autorregulação cerebral e que já demonstrou correlacionar-se com um mau resultado funcional. A microdiálise cerebral é outra técnica invasiva que implica a colocação de um catéter intraparenquimatoso. O catéter é perfundido com um fluido de diálise que imita o fluido intersticial. As moléculas de baixo peso molecular que estão presentes no interstício cerebral entram em equilíbrio com o fluido dialisante e permitem assim a sua quantificação. As técnicas existentes permitem medir glicose, lactato, piruvato e aminoácidos, como o glutamato. Na presença de stress metabólico, como no caso da diminuição da perfusão cerebral com desequilíbrio energético, aumenta a produção de lactato e de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. A relação entre lactato e piruvato é uma medida da distribuição de oxigênio e é também um marcador de isquémia. Estas alterações metabólicas precedem o estabelecimento de lesão isquémica e as suas manifestações clínicas, em média, 11 horas antes, com uma sensibilidade de cerca de 94%. O NIRS é uma técnica não invasiva, contínua, de cabeceira e barata para medir a saturação de oxigênio do tecido cerebral e o volume de hemoglobina e, indiretamente, é uma medida do fluxo sanguíneo cerebral. Tem a desvantagem de só efetuar medições regionais, normalmente no lobo frontal, onde é possível colocar os seus elétrodos e é influenciada por alterações locais. Quedas nos valores de saturação de 10 pontos ou uma assimetria direito-esquerdo superior a 10% são indicativos de hipóxia e podem anteceder o estabelecimento de lesão isquémica. Apesar da evidência da utilização desta técnica na HSA ser escassa, a sua facilidade logística pode justificar a sua utilização em complementaridade com outras técnicas. Em relação ao DTC, tem a vantagem de ser contínua.
A atividade elétrica, que é lida pelo eletroencefalograma, reflete desarranjos metabólicos que perturbam a atividade neuronal, consequentes a diminuições do fluxo sanguíneo cerebral, por exemplo. Quando o fluxo sanguíneo cerebral cai para valores críticos abaixo de 0,16 ml/minuto, há um aplanamento e perda das frequências mais elevadas, a alfa e a teta. Estas alterações precedem o estabelecimento de lesão isquémica definitiva. No entanto, para serem marcadores de isquémia robustos, a diminuição das frequências alfa e beta precisam de ser persistentes durante um período de tempo mínimo. A análise temporal das alterações no EEG é feita submetendo o sinal do EEG em bruto a uma transformada de Fourier, permitindo quantificar a força e o peso de cada banda de frequências. Existem softwares de análise espectral que permitem a análise rápida e consistente destes dados. A diminuição de cerca de 40% das bandas alfa e teta no traçado contínuo apresenta uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 75% para o desenvolvimento de vasospasmo e isquemia cerebral tardia. Estas alterações podem antecipar o aparecimento de isquemia cerebral em 24 a 48 horas. A análise quantitativa do EEG fornece outros parâmetros como o rácio alfa-delta, o índice de alfa e a variabilidade de alfa, todos eles úteis na predição de vasospasmo. Vamos agora debruçar-nos sobre os tratamentos que temos disponíveis para o vasospasmo. Perante uma artéria vasospástica, os tratamentos iniciais focavam-se essencialmente em melhorar ou potenciar a hemodinâmica para contrariar a redução de fluxo provocada pelo espasmo. Estas estratégias terapêuticas passavam por diminuir a resistência vascular, diminuir a viscosidade do sangue e aumentar a pressão de perfusão. A estratégia do triplo H, que consistia em hipertensão, hipervolémia e hemodiluição, recomendava para isso a administração de doses elevadas de fluidos e a indução de hipertensão com recurso a aminas. Entretanto, esta estratégia foi abandonada pelos efeitos secundários que causava, nomeadamente edema pulmonar cardiogénico e edema cerebral, que acabavam por ser contraproducentes. Ainda assim, como vimos inicialmente, há uma perturbação da autorregulação cerebral na HSA, o que significa que a perfusão cerebral fica dependente da pressão sistémica, o que significa que períodos de hipotensão que no cérebro normal não teriam qualquer significado podem desencadear fenómenos de hipoperfusão cerebral e isquémia. Por esse motivo, evitar ativamente a hipotensão, se necessário recorrendo a fluidos ou aminas, está recomendado na prevenção e no tratamento do vasospasmo. As recomendações americanas, ao contrário das europeias, recomendam mesmo a indução de hipertensão na presença de vasospasmo documentado. Alguns especialistas recomendam a utilização de monitorização hemodinâmica avançada com alvos terapêuticos dirigidos à normovolémia e à hipertensão como tratamento do vasospasmo. Neste estudo, por exemplo, a utilização de monitorização avançada reduziu a incidência de isquemia cerebral tardia e melhorou o resultado clínico aos 3 meses. Em doentes com algum grau de instabilidade hemodinâmica, com diagnóstico de vasospasmo e, sobretudo, em doentes em que se utilizam vasodilatadores como a amilrinona, deve ser considerada, sim, a monitorização hemodinâmica avançada. Na HSA está recomendada a administração de nimodipina em todos os doentes que tenham o diagnóstico de HSA aneurismática. A nimodipina é um antagonista dos canais de cálcio com propriedades vasodilatadoras e que num ensaio clínico mostrou reduzir a incidência do vasospasmo e da isquemia cerebral tardia. Está por isso recomendada como profilático. O efeito colateral mais comum da nimodipina é a hipotensão, o que é indesejável em doentes em risco de vasospasmo, devendo a sua dose ser reduzida no caso da hipotensão aparecer. Pode ser administrada por via oral ou endovenosa, mas não deve ser substituída por outro antagonista dos canais de cálcio, uma vez que mais nenhum foi estudado para este efeito e a própria nimodipina parece ter uma afinidade particular pela vasculatura cerebral. A milrinona é um inibidor da fosfodiesterase 3, portanto um vasodilatador.
Apesar de não ter sido estudada em nenhum ensaio clínico randomizado, há evidência de que a milrinona reduz o vasoespasmo e a isquemia cerebral tardia e melhora o resultado funcional dos doentes com efeitos colaterais que são desprezíveis. É administrada em perfusão contínua em doentes com vasoespasmo documentado ou então por via endovascular no local do espasmo. O efeito adverso mais comum é a hipotensão, podendo também causar isquemia do miocárdio, uma vez que aumenta as necessidades energéticas do miocárdio, já que tem efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Também pode causar disritmias, trombocitopénia e aumento da pressão intracraniana pelo seu efeito vasodilatador. A milrinona foi estudada e demonstrou eficácia e segurança numa coorte retrospectiva que incluiu 322 doentes no Montreal Neurological Institute and Hospital, que tem um protocolo de abordagem do vasoespasmo. Nesta análise multivariada, a milrinona foi das poucas intervenções a estar associada de forma independente com melhores resultados clínicos. Neste estudo, a administração intraarterial reverteu com sucesso 32% dos vasoespasmos, dos quais 76% evidenciaram melhoria clínica ou mesmo reversão dos déficits neurológicos. O protocolo de Montreal sugere iniciar milrinona perante a evidência de vasoespasmo na dose de 0,75 microgramas quilo minuto e aumentar até doses de 1,25 conforme a tolerância, ao mesmo tempo que sugere administração de noradrenalina para uma PAM-alvo de 90 mm de mercúrio. Se não se verificar melhoria ao final de 1 hora, o doente deve ser submetido à angiografia cerebral e eventual tratamento endovascular. No nosso centro, nós damos prioridade ao tratamento endovascular, ou seja, perante a documentação de vasoespasmo, o doente faz tratamento endovascular, que pode incluir milrinona local ou não, e a seguir inicia uma perfusão de milrinona de acordo com o protocolo. Num estudo mais recente, de 2021, os autores foram procurar fatores que se correlacionassem com o prognóstico funcional dos doentes aos 6 meses e chegaram à conclusão que a administração de milrinona em perfusão teve um impacto positivo na independência dos doentes. Neste estudo, os autores encontraram uma percentagem de intolerância à milrinona com necessidade de suspensão da mesma em cerca de 29% dos doentes. Foram estudados muitos outros fármacos na prevenção e no tratamento de vasoespasmo e da isquemia cerebral tardia, dos quais eu destaco os seguintes: as estatinas, pelo seu efeito anti-inflamatório e pela indução da sintetase do óxido nítrico endotelial com consequente vasodilatação. No entanto, não teve impacto nos resultados funcionais ou na incidência do vasoespasmo. O sulfato de magnésio, que foi utilizado durante muitos anos pelo seu efeito antagonista sobre os receptores do cálcio, suspeitando-se que causava também vasodilatação e prevenia a excitotoxicidade. Foram feitos ensaios clínicos, nomeadamente o MASH e o MASH-2, que não revelaram qualquer impacto nos resultados clínicos ou na incidência de vasoespasmo. O clazosentan é um antagonista dos receptores da endotelina, com uma atuação direta no músculo liso dos vasos. Também não demonstrou qualquer efeito na morbi ou na mortalidade dos doentes. No caso dos corticoides, estes também não demonstraram efeitos positivos nos resultados clínicos. No entanto, nós hoje admitimos a utilização de corticoides em duas situações: na hiponatrémia hipovolémica, nomeadamente a fludrocortisona no tratamento do síndrome da perda cerebral de sal, ou no tratamento da dor associado à irritação meníngea causada pela HSA. O tratamento endovascular consiste na administração de vasodilatadores locais ou em angioplastia com balão de segmentos estenosados. Não existe nenhum ensaio clínico aleatorizado que avalie este tipo de tratamento, pelo que as recomendações clínicas sugerem a utilização destes tratamentos estão baseadas em estudos observacionais ou séries de casos, ou então recomendações de especialistas. Por exemplo, nesta meta-análise tentou-se compilar toda a evidência que existe e parece de facto existir uma tendência para melhores resultados em doentes com vasoespasmo refratário às medidas médicas tratados por via endovascular. A angiografia cerebral, para além de identificar os segmentos estenosados por vasoespasmo, permite a injeção local de vasodilatadores. Os agentes que foram mais estudados são o verapamil, que é um antagonista dos canais de cálcio, e a milrinona, que são os dois que usamos no nosso centro. Outros centros também utilizam a nicardipina ou a nimodipina. Os japoneses neste momento estão a utilizar o fasudil,
que é um inibidor seletivo da enzima ROCkinase e que tem demonstrado resultados promissores. A milrinona e o verapamil têm, aparentemente, efeitos sinergéticos na vasodilatação. A vasodilatação mecânica consiste na angioplastia com balão em segmentos que estão estenosados. Nos estudos efetuados, os doentes que foram tratados com esta técnica têm menos lesões isquémicas nos territórios respectivos e têm melhores resultados clínicos. Quando comparado com a administração intraarterial de vasodilatadores, a angioplastia por balão parece ter menor reincidência de vasoespasmo. Mas na maioria das situações são utilizadas ambas as técnicas, a administração de vasodilatador e a angioplastia por balão. A utilização do balão está, obviamente, limitada pela identificação de estenose na angiografia em segmentos arteriais que sejam acessíveis ao catéter, pelo que não é útil para vasoespasmos que sejam mais distais, ao contrário dos vasodilatadores locais. A taxa de complicações é muito baixa, de cerca de 1%, e correspondem essencialmente à ruptura arterial. Não está recomendada a angioplastia mecânica profilática. Nós temos hoje uma grande variabilidade nas recomendações que são emitidas a nível internacional para o diagnóstico e tratamento de vasoespasmo. Em resumo, a avaliação clínica e o Doppler seriados devem ser realizados a doentes com HSA aneurismática. A angiografia cerebral é o exame que estabelece o diagnóstico de vasoespasmo. Outros exames avançados de imagem podem ser utilizados, como ataque de perfusão, a angiotaca ou a ressonância de perfusão, dependendo das condições logísticas. Todos os doentes devem fazer nimodipina oral desde o momento do diagnóstico e as recomendações europeias desencorajam a hipertensão induzida como tratamento do vasoespasmo. O tratamento endovascular deve ser efetuado em todos os doentes com vasoespasmo sintomático ou refratário à terapêutica médica. Para além da isquemia cerebral tardia e de vasoespasmo, existem muitas outras complicações na HSA. Vamos tentar passar de forma sintética por cada uma delas. A lesão cerebral precoce é um conceito emergente que define lesão neurológica nas primeiras 72 horas da ruptura do aneurisma com aparecimento de edema cerebral global. Terá na base mecanismos etiopatogénicos diversos, como alterações metabólicas, inflamação, disrupção da barreira hematoencefálica, libertação de catecolaminas, perturbação da autorregulação, microtrombose, ativação plaquetária ou a despolarização alastrante. O resultado é o aumento da pressão intracraniana com isquemia global transitória. Na TAC é possível observar edema cerebral com perda da diferenciação entre substância branca e substância cinzenta e apagamento dos sucos corticais. O risco de mau resultado clínico duplica na presença desta lesão e aumenta significativamente o risco de isquemia cerebral tardia posteriormente. A hidrocefalia ocorre em 12 a 31% dos doentes com HSA aneurismática, manifesta-se na TAC com aumento das dimensões dos ventrículos, com balionização dos córneos frontais e occipitais dos ventrículos laterais e com edema por transudação no parênquima circundante. O tratamento é a colocação de uma derivação ventricular externa, a DVE, que deve ser mantida até estar resolvida a fase aguda da HSA. Algumas DVE, para além de drenagem de líquor, permitem a monitorização contínua da PIC. As principais complicações da DVE são a hemorragia e a infecção. A hemorragia no trajeto do catéter ocorre em 15% dos casos, mas, na sua maioria, é clinicamente silenciosa. Não parece haver risco significativamente aumentado de hemorragia com a colocação de uma DVE em doentes que estejam sob antiagregação dupla. Estima-se que a ventriculite possa ocorrer em até 1/4 dos doentes com DVE. O diagnóstico é difícil, na medida em que a análise do LCR está alterada à partida pela presença de sangue subaracnoideu. O tratamento depende do isolamento do agente causador e pode, em situações selecionadas, requerer tratamento com antibioterapia intratecal. Cerca de 22% dos doentes vão necessitar de uma drenagem permanente, o que significa substituir a DVE por uma drenagem ventriculoperitoneal. As crises convulsivas podem surgir logo na apresentação do quadro clínico da HSA, mas raramente aparecem após o tratamento do aneurisma, em apenas 1 a 7% dos doentes. Tanto as convulsões quanto as crises eletrográficas, com ou sem clínica, predizem um pior prognóstico funcional e cognitivo. Quando surgem crises em doentes que ainda não trataram o aneurisma, estas são normalmente manifestação de ressangramento. Por esse motivo, pode justificar-se
fazer profilaxia anticonvulsiva antes do tratamento do aneurisma, mas depois é controverso, dada a baixa incidência de crises nesse período. O único ensaio clínico que avaliou a profilaxia anticonvulsiva foi feito apenas com a fenitoína e demonstrou piores resultados em doentes que receberam estes fármacos. A utilização de outros anticonvulsivos como profilaxia ainda é matéria de debate. Algumas recomendações internacionais preconizam a profilaxia anticonvulsiva apenas nas primeiras 72 horas e excluindo a fenitoína. Em doentes com alteração do estado de consciência, aí deve ser considerada a colocação de uma monitorização EEG contínua. A disfunção cardíaca é frequente na HSA e pode manifestar-se por elevação dos biomarcadores, por alterações eletrocardiográficas ou por alterações na motilidade da parede cardíaca. Está associada a maior risco de vasoespasmo e isquémia cerebral tardia e a um pior prognóstico funcional. Pensa-se que a lesão miocárdica esteja relacionada com a descarga de catecolaminas que a ruptura aneurismática provoca. Ela manifesta-se com elevação das troponinas em 35% dos doentes, com disritmias também em 35% dos doentes e alterações da motilidade da parede em cerca de 25%. Todos os doentes devem fazer uma avaliação cardíaca básica inicial com eletrocardiograma e doseamento de troponinas. E doentes com suspeita de disfunção cardíacos, aí devem ser repetidos tanto o EEG como a enzimologia e deve ser realizado ecocardiograma. A cardiomiopatia de Takotsubo ou cardiomiopatia de stress é um síndrome clínico que se pode manifestar com dor torácica, dispneia, hipoxémia, choque cardiogénico com edema pulmonar e elevação das troponinas. A tradução estrutural deste quadro é uma diminuição global da motilidade cardíaca, por vezes com balonização do ápex cardíaco, aliás, o que está na origem do nome Takotsubo, que sugiro que pesquisem, e também com diminuição da fração de ejeção ventricular esquerda. Pode surgir logo nos primeiros dias da HSA, tem uma mortalidade de cerca de 12%, que está normalmente associada à morte súbita. É um síndrome transitório que dura entre 1 a 3 dias, em que o miocárdio normalmente volta ao normal. O tratamento é um tratamento de suporte, por vezes difícil, uma vez que implica balancear as necessidades do miocárdio com a lesão neurológica. Os doentes com HSA desenvolvem frequentemente hipovolémia. Há uma associação entre hipovolémia e isquémia cerebral tardia. A restrição de volume nestes doentes está associada a desenvolvimento de lesões isquémicas e a pior prognóstico. Por esse motivo, a avaliação seriada da volémia dos doentes com HSA é fundamental. Quando a terapêutica do HH era prática corrente, felizmente já não é, os doentes eram submetidos a hipervolémia profilática. No entanto, foram feitos ensaios clínicos que demonstraram que a hipervolémia forçada não se traduziu em melhor prognóstico, acarretando inclusive uma maior taxa de complicações como o edema pulmonar. Portanto, o objetivo deve ser a euvolémia e evitar ativamente a hipovolémia. A hiponatrémia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum na HSA, representando cerca de 30 a 50% dos doentes. As duas grandes causas de hiponatrémia na HSA é o síndrome de perda cerebral de sal e a CADH, a secreção inapropriada da hormona antidiurética. No síndrome de perda cerebral de sal há hipovolémia, enquanto que no CADH há norma ou até uma discreta hipervolémia. Ambas as entidades podem, inclusive, coexistir no mesmo doente em que há aumento do débito urinário, ao mesmo tempo que há retenção de água livre. A diferenciação entre estes dois síndromes é difícil, mas é essencial, na medida em que o tratamento é exatamente o oposto. Ao passo que no CADH deve ser restrita à ingestão de água livre, no síndrome de perda cerebral de sal o tratamento é reposição volumétrica e natrémica com soro e este agrava com a restrição hídrica. Há vários parâmetros que ajudam a distinguir ambos os síndromes, nomeadamente o hematócrito, a ureia e o balanço hídrico, que nos dão uma perspectiva do estado volumétrico do doente. A utilização de corticoides, nomeadamente a fludrocortisona ou a hidrocortisona, podem ajudar no tratamento da síndrome de perda cerebral de sal, uma vez que limitam a natriurese. A hiperglicemia é um achado frequente na admissão inicial dos doentes com HSA e vários estudos observacionais demonstraram que ela está associada a um pior prognóstico funcional. A presença de hiperglicemia também parece estar associada a vasospasmo e isquémia cerebral tardia.
No entanto, nos estudos em que se procurou implementar protocolos rígidos de controle de glicémia, estes mostraram que o prognóstico dos doentes era pior e o vasospasmo era mais comum, o que se pensa estar associado a um maior número de episódios de hipoglicemia nestes doentes. Por esse motivo, as recomendações internacionais sugerem um controle mais liberal da glicémia com um teto de 200. Em doentes monitorizados com microdiálise, os valores da glicémia devem ser ajustados aos valores da glicose cerebral medida. A hipertermia ocorre em 41 a 72% dos doentes com HSA, é um fator independente de mau prognóstico e pode causar lesão cerebral secundária diretamente. Ocorre com maior frequência em doentes clinicamente piores e que tenham hemorragia intraventricular. O objetivo do tratamento deve ser sempre a normotermia e a abordagem deve utilizar os princípios da TTM, Target Temperature Management, ou seja, quando os antipiréticos falham, devem ser utilizados dispositivos de arrefecimento. Há vários dispositivos disponíveis, de superfície ou endovasculares. Nós utilizamos dispositivos de arrefecimento externo. Uma das principais complicações destes dispositivos é o shivering, que por si só pode aumentar as necessidades metabólicas cerebrais e agravar a lesão secundária, pelo que deve ser ativamente controlado. Em todos os casos, deve ser despistada sempre infecção. A anemia é outra complicação comum da HSA. Cerca de 80% dos doentes têm valores de hemoglobina abaixo de 11 e 50% abaixo de 10, nomeadamente nos primeiros 3 a 4 dias após a hemorragia. A distribuição de oxigênio cerebral é uma função do fluxo sanguíneo cerebral e do conteúdo arterial de oxigênio, pelo que, perante uma anemia, o fluxo tem que subir para compensar a perda ou a queda da hemoglobina, tornando os doentes com HSCA mais suscetíveis à isquemia global transitória e vasospasmo, estando especialmente vulneráveis a quadros de anemia. Alguns estudos preliminares demonstraram que subir os níveis de hemoglobina para valores entre os 8 e os 10 melhoram a distribuição do oxigênio e a pressão parcial do oxigênio cerebral. No entanto, ainda não existem dados suficientes que comparem estes benefícios aos riscos de uma transfusão, pelo que as recomendações gerais para estes doentes são semelhantes às dos restantes doentes neurocríticos. Pensa-se que a HSA induz um estado protrombótico, com risco de trombose venosa profunda e TEP. A TVP ocorre em cerca de 1,5 a 18% dos doentes. Numa meta-análise realizada em doentes com HSA, a utilização de compressão mecânica intermitente nos membros inferiores teve uma eficácia semelhante à administração de enoxaparina na prevenção da TVP. O intervalo de tempo em que se deve iniciar a profilaxia continua a ser controverso, mas não se deve iniciar a profilaxia antes do aneurisma estar tratado e a enoxaparina não deve ser administrada nas primeiras 24 horas após uma intervenção cirúrgica ou endovascular. Depois da alta hospitalar, o doente deve manter um seguimento na especialidade que tratou o aneurisma. Os doentes tratados por via endovascular fazem exame de imagem vascular periodicamente para garantir a exclusão do aneurisma a longo prazo, sendo que a angiorressonância é o exame mais utilizado. Doentes que colocaram stent intracraniano vão necessitar de antiagregação dupla durante 3 meses e simples indefinidamente. Doentes com necessidade de drenagem ventricular permanente também devem manter o seguimento em neurocirurgia para vigilância e complicações do seu dispositivo, como a disfunção ou infecção. Sabemos hoje que cerca de 1/3 dos sobreviventes de HSA vão ter alterações na sua qualidade de vida, déficits de atenção, déficits cognitivos ou depressão que têm repercussões na atividade de vida diária, com os doentes a experienciarem isquemia cerebral tardia a apresentarem um maior risco de ter estas consequências a longo prazo. Para terminar, deixo-vos aqui a leitura recomendada de 5 artigos de revisão que se focam na revisão dos aspectos essenciais do tratamento da HSA e do vasospasmo. E no final, a bibliografia utilizada nesta apresentação.